Legal, obrigada, Cá. Bom, boa noite, então, pessoal. Obrigada por estarem aqui. É um prazer imenso receber vocês na minha casa, nesses novos tempos, com tantas mudanças, né? Eu sou a Carla Pinheiro, acho que quase todos nos conhecemos pessoalmente aqui, né? E estamos com um projeto que se chama Observatório da Cultura Local, que estreia hoje com esse encontro. É um projeto em que a equipe, somos uma equipe familiar, eu, como cientista social, o Jorge Barata, que é mais conhecido como o meu cunhado, que está aqui conosco. Ele é publicitário e também artista visual, trabalha com foto, outras linguagens. A Kátia, que é minha irmã, que está aqui na produção agora, ela também faz parte desse projeto do Observatório. Ela é professora da UX, na área de veterinária, então nós estamos muito bem assessorados. E é assessora da família para assuntos de tecnologia, então contamos com ela no Observatório e hoje aqui também. E para que isso acontecesse, eu tenho que deixar o agradecimento, né, à minha mãe também, que faz parte da equipe, que está ajudando na assessoria com as crianças, porque eu tenho a Luzia e o Arthur, que são hoje a minha principal atividade do dia a dia e que fazem parte dessa construção coletiva, assim como o Ricardo e a Alice. Então, vejam vocês, é um empreendimento familiar que inicia com esse projeto. Nós inscrevemos ele no edital do Itaú, do Rumos, do Itaú Cultural, e como, em função da pandemia, o Rumos está agora fazendo a fase de avaliações, inscrevemos em 19, era para começar em 20, né, agora 2020, mas o Rumos do Itaú vai dar o resultado final só em dezembro. E devido a toda essa situação e tudo que vem acontecendo, principalmente na área da cultura, nós decidimos colocar a nossa contrapartida já na rua e começamos a fazer como a cultura é muito acostumada a fazer, né? Com muita coragem e muita vontade e com poucos recursos. Queremos que isso mude e por isso estamos aqui. Então, o Observatório da Cultura Local agradece a presença de cada uma de vocês, em especial da Patrícia Afonso, que já está aqui conosco já desde o início, e também do Pedro Vasconcelos, que vão ser as pessoas que vão trabalhar o assunto um pouco mais conosco sobre a Lei Aldir Blanc. Ambos que nos conhecem muito bem, a Patrícia, porque esteve conosco aqui quase 2 anos, como diretora de cultura, produtora cultural, agora está em São Leopoldo, retornou para lá, e conhece a nossa realidade, conhece a realidade cultural, então, do Estado, e também está acompanhando tudo que está acontecendo, é alguém que vem a somar. O Pedro Vasconcelos é o secretário de Cultura de São Leopoldo, Cultura e Relações Internacionais, vejam vocês que interessante, né? E ele está sendo protagonista nessa cena do Brasil todo, no que se refere à implementação da Lei Aldir Blanc desde a sua construção, né, que foi uma construção coletiva muito, muito legal e que hoje a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre isso também. Bem-vinda, Séries. Estamos começando agora, estou falando um pouco sobre o projeto do Observatório e o que vai acontecer. O pessoal que está chegando, a gente pede que deixe o microfone desligado e, se puder, colocando o nome e a área de atuação, enfim, ali no chat, para a gente ter uma lista de presença, né, um contato mais aproximado. Então, dizia eu do Pedro, né, e ele está sendo protagonista, e São Leopoldo, né, já tem um histórico de políticas culturais muito interessante no estado do Rio Grande do Sul, e o Pedro é a pessoa que foi nosso consultor aqui quando o município construiu o Plano Municipal de Cultura. Então, a presença dele aqui não é só por esse protagonismo, né, na emergência cultural da Lei Aldir Blanc, mas também porque ele foi consultor e conhece muito bem também a nossa realidade aqui de Antônio Prado. O objetivo desse encontro é orientar, passar informações sobre a Lei Aldir Blanc e
trocar ideias e reflexões sobre as possibilidades de implementação dela aqui em Antônio Prado. O interesse nosso do Observatório da Cultura Local é esse hoje, e o objetivo do Observatório como um todo é produzir pesquisas, estudos, publicações na área da cultura, dialogando com o mundo, mas com as especificidades aqui de Antônio Prado. Então, hoje a gente começa, e eu não vou me alongar muito, né? Mas eu acho importante a gente falar rapidamente assim sobre o que já tem e o que não tem Antônio Prado. Acho que todos vocês já sabem que Antônio Prado tem um sistema municipal de cultura. Ele iniciou a ser implementado lá em 2015, está aí o César Coni e a Lu Kelly para contar a história, que foram protagonistas desse processo de implantação do sistema lá no início. Eu lembro que eu estava em Porto Alegre, uma reunião da FAMURS, encontrei a secretária de Antônio Prado, que era Maria Cecília Zulian Marim, e ela, muito empolgada, me disse: Carla, nós vamos fazer lá em Antônio Prado, isso em 2015, né? E me apresentou um cara que estava do lado dela e disse: esse é o presidente do conselho. Ele começou a falar, e disse: meu Deus, quem é esse louco? E depois eu vi que ele era um louco do bem, né? E o destino nos trouxe a trabalhar juntos, então, em 2016, e já me atrapalhei, acho que foi em 2014 em Porto Alegre, então depois em 2015 e 2016 aqui no Prado, né, César? Então, a partir deles ali é que começou essa sementinha do sistema, e hoje o município tem todo o sistema implementado, e o seu plano, queremos, claro, que esteja sendo executado, né? Acho que isso também é um pouco do que a gente vai conversar por aqui. Não poderia deixar de falar, antes de passar a palavra para a Paty, que nós temos também aqui a Marinês, que representa o Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Antônio Prado, e o nosso amigo Cirano Cisilotto, que representa o Conselho Municipal, posso dizer que representa, né, Cirano, mas talvez tenha outras pessoas que vão participar, mas nosso amigo de Vacaria, que está aqui também acompanhando. Sim, eu sei. Claro que tem as especificidades de Antônio Prado, de Vacaria, mas como um todo, a Lei Aldir Blanc nos é familiar, né, o assunto, e a região nos aproxima também, que é outro ponto interessante de se pensar ainda sobre a lei. Bom, falei da equipe, agradeci. Só para citar, não podemos esquecer que hoje não foi por acaso, mas é Dia do Patrimônio Histórico, dia 17 de agosto. Então, simbolicamente, é algo muito interessante para nós do Observatório da Cultura Local, e eu espero que para os pradenses em especial também o seja. Dia da fundação do IFAM, que foi lá no governo de Getúlio Vargas ainda então, mas que significa bastante quando a gente está falando de cultura, e especialmente quando a gente está falando de Antônio Prado, né? Então, começamos a trabalhar no observatório, num encontro com amigos, fazedores de cultura, falando sobre a Lei Aldir Blanc, no Dia do Patrimônio. Muito obrigada, eu vou acompanhar com vocês. E de imediato, então, a gente vai passar, eu passo a palavra para a Patrícia Afonso, minha amiga pessoal e especial hoje aqui como produtora cultural, que vai nos falar e trazer um pouco do histórico da Lei Aldir Blanc, porque quando a gente fala da implementação de uma lei federal no nosso município, eu acho que a gente precisa saber de onde ela veio e tudo que ela carrega consigo, né? Salve Aldir Blanc, e que ele esteja, com certeza ele deverá estar um pouco mais... não sei o que dizer, mas eu acredito que um pouco mais tranquilo, talvez, onde ele esteja, quando ele perceber o resultado do que a Lei Aldir Blanc vai proporcionar para o Brasil em termos de revolução cultural, digamos assim. Paty, então é contigo, eu estou assistindo aqui, e talvez eu tenha alguma interferência do Arthur e da mãe, eles estão por aqui, vocês sabem como a gente está em casa, né? Paty, é contigo. Bem-vinda.
Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje na estreia, então, do projeto, né? Isso. E espero que o som esteja chegando bem. Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo. Transmissão 100%, Paty. Então tá ótimo. Obrigada mesmo. Assim, eu me sinto bastante acolhida aqui, porque são pessoas, a maioria que eu conheço já e tive a oportunidade de conviver durante um período, como a Carla citou, né? Um período muito rico da minha vida, em que eu morei 1 ano e meio em Antônio Prado, de junho de 2015 até dezembro de 2016, e tive a oportunidade de conhecer vocês, conhecer a cultura local, a riqueza, né, da cultura local de Antônio Prado, e estou muito feliz em estar aqui, até porque esse ano, depois de que eu saí daí em 2016, voltei para São Leopoldo, que é aqui onde eu moro. Eu estive aí em 2017 visitando a cidade, visitei a Carla. E estive em 2018 também, em 2019. E este ano eu não pude ir porque com a pandemia, né, nós estamos todos em casa, em isolamento, né? Então não estamos viajando, assim, nós estamos indo para outras cidades. Esse ano eu não pude fazer a minha visita anual a Antônio Prado, que eu dou uma passada pelo menos aí para matar a saudade das pessoas, para respirar um pouco o ar da cidade, né? Muito linda, que me deixou marcas muito legais, uma cidade muito importante, né, para o estado do Rio Grande do Sul. Então, fazendo essa breve introdução aqui, então eu queria falar um pouquinho com vocês o que a Carla me sugeriu, né, que a gente fizesse um pouquinho assim a construção histórica dessa lei Aldir Blanc, né? Então, como vocês todos sabem, estamos vivendo um momento de pandemia, né? E estamos sobre um decreto de calamidade pública que já vem desde o dia 6 de março, né? Já antes ainda, em 6 de fevereiro, já havia uma lei, né, que dispunha sobre as medidas de enfrentamento à emergência do coronavírus que já vinha em outros países, né, na Europa, principalmente. A gente já vinha vendo, né, o resultado do que estava acontecendo com essa pandemia, né, que tem tirado a vida de milhares, né, de pessoas mundialmente, né, e aqui no Brasil também ela não demorou a chegar, né. Então, a partir desse momento que nós estamos vivendo, então, dentro deste decreto de calamidade pública que foi instituído em 6 de março, eu fiz até uma cronologia aqui histórica para contar um pouquinho para vocês sobre a lei, eu acho importante isso. No dia 12 de março, a Comissão de Cultura da Câmara Federal propôs, né, teve uma preocupação em propor uma discussão sobre o setor cultural, né? E a presidente da Comissão de Cultura no Congresso, que é a deputada Benedita da Silva, né, protocolou, então, já na comissão, um pedido, né, de discussão sobre esse setor cultural, que foi um dos primeiros a parar, né? Logo vieram os decretos estaduais e municipais parando as atividades essenciais, mas a cultura, até porque a cultura é uma atividade que gera aglomeração, foi uma das primeiras a parar. E acho que será uma das últimas a voltar, né, à sua normalidade. Infelizmente, né, a gente está nesse momento, então, com as nossas atividades paralisadas, né, artistas, trabalhadores, produtores da cultura, todo um setor, né, que gera uma riqueza muito grande, tanto cultural como econômica, né, importante para o país, né, um setor que foi fortemente abalado. No dia 16 de março, já, a Benedita da Silva, então, protocolou já um processo do PL 1075, né, que é esse PL que dá origem à Lei Aldir Blanc. Logo depois, já a gente viu que tinha no Congresso outras iniciativas, haviam outras minutas de PL aprovadas, né, encaminhadas para o Congresso, a 1089, a 1365 e a 1251, que depois foram todas convergindo, né, numa lei só que deu a origem à Lei Aldir Blanc. Se abriu um período, né, muito grande de uma articulação nacional, né,
uma articulação dos artistas, dos trabalhadores, dos fazedores de cultura, de toda a cadeia produtiva também, dos produtores, dos holds, né? Porque a cultura, ela gera, a cadeia produtiva da cultura é muito grande, né? E gera um desdobramento muito grande em trabalhadores que estavam paralisados para esse momento. Passaram a compor, né, uma discussão nacional pela essa discussão que a gente chama da emergência, né, discutindo a emergência da cultura, esse setor paralisado. E depois, então, esse PL foi, dentro do Congresso, distribuído para a relatoria da deputada Jandira Fegali, né, que fez uma brilhante relatoria, fazendo essa escuta, né, então, aos artistas, ao movimento cultural do Brasil, que começou a pensar em como esse recurso poderia vir com essa situação emergencial, né? A gente está vivendo um dilema muito grande, né? Muitos artistas, inclusive, estão passando fome, né? Essa é a realidade, né? A realidade das pessoas que estão, assim, paradas, né? Sem produzir. E acho até que a classe artística, vou fazer alguns comentários aqui no meio, tecer algumas opiniões, eu acho que é uma classe que foi muito compreensiva também com o momento, diferente de outros setores econômicos, né, da nossa sociedade, que por hora, às vezes, não compreende tão bem esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que o único remédio que existe é o isolamento, né, é o cuidado, né, é o cuidado, porque é uma situação de emergência e de uma situação de uma doença que não se tem um remédio, não se tem cura, não se tem, né, ainda uma vacina, e acho que vai demorar também um bom período. Então, acho que a lei emergencial, ela vem numa discussão que é para tratar desse momento emergencial em que os artistas estão passando, vivendo, né, toda a cadeia produtiva, mas também para o pós, né, para o pós-crise, né, que nós vamos viver, porque a recuperação da economia no nosso país também será uma coisa gradativa, né, porque a gente está vivendo um momento bem emergencial. Bom, depois, então, só gostaria de comentar que 26 de maio a gente já teve, então, a aprovação no Congresso dessa lei, né, foi para o Senado, foi distribuído também para a relatoria do senador Jacques Wagner, da Bahia, e no Senado nós tivemos uma aprovação por unanimidade, né, e eu acho que isso trouxe uma força muito grande para esse movimento todo nacional que os artistas, que os comitês emergenciais criaram em todas as cidades, em todos os estados, né, uma força muito grande, né, o Congresso conseguiu... o Congresso, o Senado, ter essa sensibilidade, né, em aprovar essa demanda. Ao aprovar essa demanda agora, já desde 6 de junho, a lei está sancionada, né, pelo presidente da República, e a partir disso agora vem uma etapa de regulamentação. Eu não tenho bem certeza, o Pedro está aqui, eu acho que ele vai abordar um pouco mais na sua fala, né, sobre a regulamentação da lei e os incisos e tudo isso. Eu não sei exatamente se ela já está sancionada, não sei se foi sancionada, acho que foi essa semana, né? Até o final da semana passada ela ainda estava, não sancionada a lei, desculpa, o decreto de regulamentação, ainda não saiu, Paty. Ainda não saiu, tá, isso, é isso que eu queria... Ia sair hoje, mas não saiu. Isso, era isso que eu estava tentando lembrar aqui, porque nós fizemos uma conferência. Além, então, da discussão da Lei Aldir Blanc, nós também estamos vivendo um momento nacional de conferências populares da cultura, né, que estão sendo realizadas. Nós vivemos um momento de conferência aqui em São Leopoldo, e foi na sexta-feira passada, foi um momento muito rico, onde que a gente estudou já aqui a regulamentação da lei e os critérios para a cidade, né, porque a lei, ela trabalha em 3 incisos, né, forma de implementação. Acho que o Pedro vai abordar um pouquinho mais, mas só vou colocar um resuminho, assim, que é pela renda emergencial, que inclusive, né, quando se lançou o projeto de renda emergencial, vocês devem ter acompanhado que alguns setores foram vetados, né, e entre eles estavam também a cultura, né, alguns setores daquele renda emergencial geral, né, que foi lançado para o momento de pandemia. Então, agora na lei Aldir Blanc está garantido, em 3 parcelas de R$600, também o inciso 2, que é para editais, que é para subsídio de espaços,
espaços culturais que estão fechados, parados, que não estão tendo a sua atividade, né? E um terceiro inciso que é para os editais. Então, nós aqui em São Leopoldo fizemos a discussão na sexta passada, na nossa conferência, em como que nós pensamos a regulamentação para a nossa cidade. E cada cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul está nesse processo de conferência, processo de cadastro dos artistas, um processo de busca ativa para encontrar esses agentes culturais que terão direito a acessar esse recurso que é nosso, né? É um recurso grandioso, né? São 3 bilhões de reais para a cultura no Brasil. Isso é um recurso que nós não vimos ainda na cultura ser implementado, né? Então, como foi importante, né? Todas as discussões que nós fizemos anteriormente, que construímos o Sistema Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, que bom que Antônio Prado é uma cidade que tem aí o seu CPF completo, né, o plano, o fundo, o conselho, tudo ativo, né, para poder buscar esse recurso. Então, inicialmente, assim, a Carla me pediu que eu colocasse para conversar com vocês, seria um pouco esse histórico da lei. Eu não sei se isso também já, com certeza vocês devem ter acompanhado pela imprensa, né, e também essa referência de ser ao Aldir Blanc, né, o nome que se deu à lei, porque é um artista muito importante da cultura brasileira que faleceu no dia 4 de maio e de Covid, né? É um dos artistas que perdeu a sua vida para essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Esse processo, infelizmente, onde que diariamente, né, estamos perdendo muitas vidas, né? Mas nós estamos aqui para discutir esse recurso, né, que é uma conquista histórica, é uma conquista de todos nós, né, e que agora a gente precisa viabilizar que esse recurso chegue nas mãos de quem por direito, né, conquistou esse recurso, e esse recurso que é nosso, é da cultura. Então, inicialmente eu gostaria de falar isso, fico aqui à disposição, vou acompanhar aqui a sequência das falas, e qualquer pergunta, alguma sugestão que vocês queiram fazer, eu fico aqui à disposição. O microfone tá fechado. Eu não sei se eu tô ouvindo o Ricardo lá na live. Se a Carla tá, ou então eu passo para a Kátia, a condução dos trabalhos. Oi, Paty, acho que pode ser para mim, que eu vi o Arthur passando ali na tela e a Carla saindo. Ah, não, já voltou. Tá bom. Era isso, Carla, e agradecer de novo o convite e fico aqui ouvindo vocês. Obrigada, Paty. O Arthur também está participando conosco agora. E eu já passo para o Pedro. Pedro, a Paty contextualizou a lei, tu está acompanhando, né? Acho que é legal trazer um pouco do momento atual, assim, sabe? O que está acontecendo agora, perspectivas, possibilidades da implementação aqui no Prado. Acho que o pessoal queria saber isso, assim, quem pode receber, quem não pode, artigo no item 2 ou no 3, como que vai ser, sabe? Acho que é um pouco por aí, assim. E, enfim, obrigada mais uma vez e tá contigo. Depois a gente abre para as perguntas. Se tiverem coisas mais específicas, vocês vão me ajudando aí. Acho que no decorrer também, se alguém quiser escrever ali no chat, eu vou meio que dando uma moderada. A hora que aparecer a pergunta, para não esquecer, escreve alguma coisa ou se inscreve ali, que daí eu já vou organizando. Isso. Então tá, obrigada, Pedro, seja bem-vindo, é tudo contigo. Obrigado, gente. Também agradecer o convite da Carla, do Observatório, desse projeto super legal. Achei bem interessante essa iniciativa. Eu não sabia que vocês tinham escrito esse projeto no Rumos, Itaú Cultural. Bacana, tomara que entre, né? Eu, inclusive, eu me lembro que tu estava falando, Carinho, do dia que tu fez o curso, né, de políticas culturais no Itaú. O que é que tu fez? Especialização em gestão e políticas culturais. Eu recomendo. Tá. É ótimo o curso. Eles vão fazer um curso sobre a Lei Aldir Blanc, começa na semana que vem, e eu estou convidado para falar no curso. Fiquei feliz também com o convite. Que legal. Vou dar 2 aulas lá. Mas, enfim, agradecer o convite, dar uma boa noite aí, um oi para todo mundo, algumas pessoas que eu... Só um pouquinho. Aqui, meu filho.
Saiu aqui o canal que estava aqui. Algumas pessoas que eu não encontrava há muito tempo, né? A Carlinha tem falado com mais frequência, saudar a Paty também, está aqui em São Leopoldo, fazendo também um excelente trabalho e ajudando bastante também nessa discussão aqui da lei, com a sociedade civil, participando também dos debates aqui e estadualmente. E eu vou então, Carlinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um informe mais atualizado sobre as últimas informações da Lei Aldir Blanc e também vou falar sobre alguns pontos de vista assim, que eu penso que seriam adequados da gente conversar, assim, o ponto de vista dessa realidade que a gente está enfrentando agora. Lá em cima. Eu não vi, né? Desculpa, gente. Desculpa aí pelo intervalo. Mas então, repetindo, né? Depois eu quero falar um pouco sobre algumas questões que eu penso assim conceitualmente são importantes sobre a Lei Aldir Blanc, para a gente poder considerar esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento delicado, um momento especial. Então, a gente não pode também considerar essa lei como sendo uma iniciativa qualquer, né, no meio dessa pandemia, porque ela vai ter um desdobramento muito importante para agora, para depois. Então, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. Na regulamentação, o que ficou estabelecido é que o inciso primeiro, a renda básica do trabalhador da cultura, ele vai ser responsabilidade dos estados, né? Então, isso já está sacramentado. O que o município tem que fazer? Cadastrar as pessoas, né? Incentivar que as pessoas se cadastrem nesse cadastro estadual. É um cadastro individual. Quem não recebeu o auxílio emergencial da Caixa e se enquadrar nos critérios pode acessar a renda básica. Quem recebe o auxílio emergencial da Caixa ou acessar esse benefício pode se inscrever nos outros instrumentos da lei também, como o edital. Não tem problema, porque esse realmente é uma renda familiar, né? Uma renda mensal para as pessoas poderem se manter durante a pandemia, já que não estão tendo receita, não estão tendo nenhum tipo de renda, né? Muitas delas estão com essa dificuldade. Então é para isso que serve. Mas ela não te impede de participar, né, de uma entidade, receber recursos para uma entidade, ou tu inscrever um projeto no edital. Tu pode. Se tu está recebendo o auxílio da Caixa, não tem problema nenhum. São duas coisas diferentes. Os espaços culturais e microempresas da cultura, que é o inciso 2, né, que são esses subsídios mensais que a Paty falou, esses aí eu acredito que em Antônio Prado vocês vão ter algumas entidades. Não devem ser muitas também, né, porque a gente sabe que nem todo mundo tem um CNPJ, se constitui formalmente. A maioria, né, dos grupos de cultura são informais, às vezes são temporários, então eles não têm, né, uma constituição jurídica. Por isso que lá no inciso 3, a gente abriu essa possibilidade de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços culturais, porque daí, quem não for entidade, não for microempresa, e quem já recebeu lá o auxílio da Caixa, que está conseguindo, ou claro, tem gente até que tem outras rendas, né, e não teve essa dificuldade, pode acessar o edital. E aí eu acredito, eu estava falando com a Carlinha sobre isso no dia que ela me ligou, acredito que deve fazer um edital simplificado para projetos, e ao invés de você fazer um projeto que tem uma amarração de prestação de contas financeira, que seria, eu apresento aqui a possibilidade de fazer um festival, de fazer uma feira literária, sei lá, vai custar R$10 mil meu projeto para executar. Depois tu tem que fazer a execução do projeto e prestar contas detalhadamente. O melhor é a gente fazer por premiação. Então, projetos simples, projetos rápidos de executar, projetos que tenham essa facilidade. Pode ser pela internet, muita coisa dá para fazer pela internet, pode ser presencial,
só que aí pode ser pós-pandemia, a lei prevê isso, que a gente possa pagar todo mundo agora e depois da pandemia os projetos serem executados, até porque ninguém poderia executar um evento presencial agora, e a gente sabe que tem atividades como teatro, por exemplo, né? Não dá para fazer pela internet, né? Tem que botar as pessoas numa sala e tem que ser aquela coisa olho no olho, porque a atividade teatral exige isso, né? Então, eu não ficaria tentando enquadrar tudo na internet, porque acho que não é o caso, né? A gente tem que respeitar também a realidade de cada expressão artística, de cada linguagem artística, para poder garantir que as pessoas recebam a grana, consigam se sustentar e ficar numa boa nesse período, né, até o final do ano, e depois, quando a pandemia terminar, ou quando tiver uma vacina, ou quando as atividades começarem a voltar ao normal, aí se faz a execução dos projetos. Acho que aí a criatividade dos artistas também vai contar na hora de definir como executar esse projeto, né? Eu, por exemplo, me dei conta, outro dia numa conversa aqui, que os eventos de rua vão voltar primeiro do que os eventos fechados. Então, daqui a pouco, né, se em dezembro a gente já puder estar fazendo coisas na rua, em praças, a gente pode, uma parte desses projetos, serem executados presencialmente num evento público, aberto, no final do ano, né? Não teria problema nenhum, desde que, claro, até lá a situação esteja melhor, esteja mais, né, normalizada e a doença esteja mais controlada. Não é a realidade de hoje, né, gente? O Rio Grande do Sul, pelo que a gente olha, só está piorando, não está melhorando em nenhum momento essa situação da pandemia. Então, gente, eu acredito que os instrumentos para executar a lei sejam a gente fazer um credenciamento de entidades bem simplificado. Essas entidades se cadastram, se credenciam, elas recebem um subsídio mensal de 3 mil por mês durante alguns meses, pode ser pago numa parcela única se quiser isso, ou então elas podem se inscrever lá no edital e aí faz um edital simplificado para projetos simples ou de premiação, que é como a gente vai fazer aqui em São Leopoldo. Eu tenho sugerido a ideia do prêmio, porque o prêmio é mais simples de executar, é mais fácil, né? Você não precisa prestar contas financeiras de um prêmio. Você emite a nota fiscal, recebe o dinheiro e depois você só tem que se apresentar. É como se fosse um cachê, né? Então, eu acredito que isso facilite um pouco a vida dos grupos e dos artistas. E se é um artista individual, um escritor, uma artista plástica, um artesão, que eu sei que também tem aí no Prado, essas pessoas também poderiam acessar esse recurso do prêmio, né? Então, ou do edital de projetos. Então, elas se inscrevem no edital, como o edital do fundo, que era feito antigamente, e podem ser contempladas. Eu acredito que esse é uma melhor maneira da gente garantir que as pessoas acessem o recurso do benefício. Porque se a gente começar a complicar demais, é isso que eu quero chamar a atenção aqui, a gente começa a criar muitas regras, muitos critérios. Aí tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo. Se tu não tiver isso, não pode. Se tu não tiver 25 anos de existência, não pode. Se a gente começa a criar critérios que dificultem, aí um monte de gente não vai conseguir entrar. E a Lei Aldir Blanc é um auxílio emergencial, é um apoio emergencial. Mesmo esses projetos que a gente pode considerar que são um fomento, eles são um fomento emergencial, né? Um fomento temporário aqui para o período da pandemia. Não é para ninguém estruturar uma entidade, né? Não é para você fazer o que você não fez nos últimos 10 anos, né? Senão o dinheiro seria mais alto, né? O dinheiro não é tão alto. Então, eu acredito que a gente tem que ter esse cuidado, não fugir nunca dessa ideia de simplificar os processos para o dinheiro chegar rápido e distribuir para a maior parte de artistas e grupos possíveis que existam no município. Essa é a diretriz geral, eu acho, da Lei Aldir Blanc, e é isso que a gente deveria perseguir. Por fim, só fazer um comentário mais político, assim, eu acho que a Lei Aldir Blanc ela vai também servir para que muitos municípios que ainda não executaram ações desse caráter, ou editais de envergadura, apoio a todos os grupos do município, vão poder ter essa experiência dessa vez. E isso vai ser muito bom para muitos municípios brasileiros. Pensem nos municípios pequenos da Serra, pensem aí, né, na região, na grande região que vocês estão inseridos aí. Vai ter cidades que vão fazer isso pela primeira vez, né? Isso vai ser muito enriquecedor, porque daí essas prefeituras vão ter feito um teste,
vão ter feito uma experiência de execução de políticas culturais. Né? No caso do Prado, o Prado já tem uma estrada, já tem uma caminhada, mas eu acredito que seja interessante a gente pensar que é a primeira vez que o Sistema Nacional de Cultura vai passar por um grande teste, como se nós fôssemos o SUS, como se nós fôssemos o SUAS. Todo mundo, em todos os municípios brasileiros, vai acessar um recurso, né, vindo dessa lei em algum canto. Então, eu acho que isso é uma novidade que essa lei traz, que é muito importante e que pode servir para a gente construir uma política de Estado, uma política permanente, que nos faça, todo ano, a gente consiga liberar um recurso do Fundo Nacional de Cultura, que nos permita garantir esse repasse fundo a fundo que a gente sempre defendeu, que nos permita estruturar uma cadeia produtiva da cultura de forma permanente, que as pessoas possam viver de cultura, viver do trabalho artístico, e não ela tem que ter uma profissão e ser artista no final de semana, ou trabalhar num turno para ganhar dinheiro numa coisa e no outro ela vai tocar no barzinho. Né? A gente tem que dar dignidade para esse trabalhador da cultura no Brasil, que tem tanta dificuldade para se manter, que é informal e tudo mais. Então, eu acho que a lei também ela vai contribuir muito para isso, para que a gente possa olhar a potencialidade que vai ter. Vai ser uma revolução, esse monte de municípios executando esse monte de projetos, logo que a pandemia terminar, e agora também pela internet, né? Todo mundo com algum dinheiro para se sustentar durante esse período, ou apoiar iniciativas, ou comprar um equipamento. Então, eu acho que assim, tem 1000 possibilidades de se fazer, mas eu acredito que a gente tenha que preservar esse espírito de emergência, de urgência e também de democratização do acesso, ou seja, que todo mundo, ou que o máximo de pessoas possíveis, possa ser beneficiada com acesso ao recurso. Pedro, é excelente, eu acho que é bem por aí o espírito, né, da lei do sistema, né? Está dentro dos princípios do sistema, a democratização do acesso. E eu comentava outro dia, conversando com o pessoal de Pelotas, né, que o sistema vem sendo construído lá dos idos de 2005, 2006, né? 2005, né, na até, primeira conferência. Isso, e até então, muitos municípios estão construindo agora, né, em função da lei, mas esse recurso que vem é a seiva, né, a gente estava estruturado já, né, esse recurso é o teste do sistema, né, e ele vai chegar para todo mundo, vai chegar para todas as cidades, acho que é isso que é o ineditismo, né. Aqui em Antônio Prado, o valor exato são 105.954,56. Então, vejam vocês, né, o primeiro edital do fundo foi 20 mil, o segundo foi 30, o outro foi 40, depois teve o município, na gestão atual, conseguiu aquele FAC estadual que complementava o valor, então entrou 150 mil, né, 45, alguma coisa era a contrapartida e 100 mil era do Estado, e agora entrará nos próximos dias 105, quase 106 mil, né? Então, é algo que precisa chegar para todo mundo, né? E esse é um dos objetivos nossos aqui do observatório, né, Arthur? Me ajude. Ele está com sono porque a horinha, eles dormem cedo aqui em casa. Mas esse recurso tem que chegar para todo mundo. Então, por isso que a gente tomou a iniciativa de convidar vocês e convidar o pessoal da cultura para conversar, porque a ideia, pessoal, assim, é trocar informação, é passar informação, sabe? Quem não está aqui e vocês sabem que tem o direito ou que tem dúvida se tem direito, vão atrás, né? O que eu puder ajudar, como eu sempre falei, eu estou à disposição. E é pela cultura, porque eu estou nessa lida aí da cultura desde o início mesmo de toda essa construção nacional já lá na FAMURS, e a gente quer que isso aconteça, né? Não poderia me furtar e ficar quieta num momento desses, onde a seiva do sistema que a gente tanto quis construir, ela chega, né? Queria falar o valor, queria falar, pessoal, eu não consegui contatar algumas pessoas, então queria que vocês que estão aqui de Antônio Prado ajudassem já vai, amor. Ajudassem a difundir a informação, né?
Sim, é só um instantinho, cara. Acho que o Cirano pediu para comentar algumas perspectivas sobre o decreto, né? De Vacaria. E acho que já tem algumas coisas que já são em caminho, que o Pedro já comentou, que é o item 1, que é a renda, o auxílio dos R$600, que é o Estado que vai fazer o cadastramento dos profissionais, né? Então, as pessoas, artesãos, eu não vi, acho que não veio ninguém do artesanato, a gente convidou, mas acredito que tenhamos no município pessoas do artesanato, né? Que vivem do artesanato, ou que grande parte da sua renda seja o artesanato, essas pessoas não podem ficar de fora, então o cadastro é com o Estado, né? E aí o município fica no item 2 e 3. Agora, Pedro, tu estás aí sobre a regulamentação. Não, para responder o Cirano, o que eu posso dizer, Carlinha, o que eu posso dizer é o seguinte, tem muitas coisas que nós conversamos nesse grupo de trabalho de regulamentação nacional e construímos, portanto, acordos com o governo federal. Um deles é de que eles não regulamentariam essa questão de, no inciso 2, poder ser CPF ou não, porque eles entendiam que era só CNPJ, nós entendíamos que poderia ser CPF, então o acordo foi, nós então não vamos regulamentar isso para os municípios e estados ficarem livres para fazerem o que acham melhor. E a gente achou boa essa resolução, porque daí isso nos dá realmente mais liberdade de, em cada realidade, definir a melhor forma de executar essa questão do inciso 2. Mas isso era uma questão polêmica, uma questão que está gerando muita dúvida, e isso não vai vir na regulamentação. Mas eu acho que eles vão regulamentar o inciso 2, que é 20% de contrapartida em serviços, eles já nos falaram isso não está na lei, né, vai vir no decreto de quem recebeu o recurso do inciso 2, né, do subsídio mensal aquele para a entidade. Eles devem regulamentar a questão de prestação de contas, de como você vai prestar contas, do que você pode usar o dinheiro, né, então, os critérios, talvez, eles vão incluir alguma coisa de critérios do inciso 2, né? Nós já nos adiantamos aqui em São Leopoldo, já construímos aqui uma proposta de decreto. Ainda não é um decreto publicado, porque a gente tem que esperar o decreto nacional, mas a gente já se adiantou aqui e já construiu uma ideia de 5 critérios para o inciso 2, que é econômico, social, territorial, de temporalidade e também de diversidade, né? Então, a gente vai levar todas essas questões, essas dimensões, né, em consideração na hora de definir quem é que recebe e quem não recebe e quanto recebe, né, a partir de um escalonamento. Acho que eles vão falar alguma coisa sobre isso no inciso 2, porque o inciso 2 é muito aberto, né, ele é muito abrangente, ele permite quase todo mundo entrar ali. E o inciso 3 também é muito aberto. E o que vai vir, então, de regulamentação sobre o inciso 3? Qual vai ser o papel dos estados e qual vai ser o papel dos municípios? Porque eles não querem sombreamento, eles não queriam que os estados e os municípios fizessem editais. Eles queriam que só um ou só outro fizesse editais, para as pessoas não serem beneficiadas 2 vezes. E aí a gente insistiu que não fazia sentido isso, que é possível, o estado tem um recorte, tem um olhar diferenciado, os municípios têm outro, então que era importante. E aí eles acabaram concordando com a nossa proposta de fazer a divisão de tarefas entre estados e municípios, mas que os 2 poderiam lançar editais. E aqui no estado, a SEDAC já tem apontado um pouco o que eles estão pensando, né, para esse dinheiro dos editais. E aí, nesse sentido, a gente imagina que os critérios que a SEDAC está construindo e a política que eles estão construindo vai ser definida na conferência, né, nessa conferência estadual. Está todo mundo participando e tal. Acho que é bom vocês também acompanharem. E por ali vai ter algumas definições. Então, se faz os editais municipais, se lança tudo, se executa, e nessa regulamentação já vai dizer o que o Estado pode, o que o município pode. Por isso, e talvez esse seja o principal motivo pelos quais fica tudo trancado
em termos de decretos municipais e decretos estaduais, enquanto não sai a regulamentação. Porque enquanto a União não disser o que ela entende que é papel do Estado e papel do município, a gente não pode sair fazendo as coisas, né? E eles só vão liberar o recurso depois que tu insere os dados lá na plataforma Mais Brasil. Então, tu tem que ter um parâmetro mínimo de como tu vai usar o recurso, como é que tu vai dividir, para colocar ali na plataforma, né? Então, nós estamos há 50 dias esperando esse decreto. Está muito atrasado. Então, isso está comprometendo já o processo. Nós estamos, agora tem um monte de gente ligando, querendo chamar uma reunião nacional de urgência para a gente pressionar o governo federal. Acho que a gente vai fazer uma ação mais pública amanhã. Está muito difícil essa coisa de não sair o decreto, e a gente sabe que está na mesa do Bolsonaro agora, o que deixa todo mundo mais apreensivo ainda, né? Por que demora, né? O que está acontecendo? Né? Vai sair, já tem a MP, já tem a liberação dos créditos, já tem regulamentação. A MP foi publicado, né, no Diário Oficial, a lei dela na semana passada. Então as coisas estão andando, mas estão andando muito lentas. E isso, né, se misturar com o período eleitoral, isso é muito ruim, né? Então, quanto antes a gente executa a lei Aldir Blanc, melhor. Né? Então, e Pedro, é mais ou menos isso que vai vir no decreto. E sobre isso também, que a partir do momento em que o decreto for publicado, né, tem um prazo para execução, né? Sim. 60 dias, né, o município tem para apresentar a proposta dentro da plataforma, e aí depois ele tem até dezembro para executar, até dia 31 de dezembro para executar. Então, eu acho que o prazo, na verdade, é o fim do ano. Tem que pagar esse ano. Exatamente. Pagar tudo e prestar contas para o governo federal. É isso aí. Certo. E os projetos aí, dependendo das características do edital, então, para serem executados, provavelmente quase todos, né? O ano que vem, né? Isso aí. Então, pessoal, a plataforma Mais Brasil é o local desse cadastramento, para o item 2 e 3, para acessar esses itens da lei, e o item 1, que é para os trabalhadores e trabalhadoras, então é o cadastro da SEDAC RS, né? Não sei se tem mais alguém que quer comentar, que quer perguntar, que quer fazer alguma consideração, a gente está aberto, se tem alguma dúvida. Sim, Jorge? Não ouço. Não. O microfone está aberto, mas não está saindo o som, Jorge. Vamos que ver lá naquela sala. Não deu? Talvez tenha que colocar um fone. Enquanto o Jorge vai buscar o fonezinho, Carla, para contribuir assim também, eu acho que aqui, né, a gente está vendo aqui nessa reunião vários agentes, né, culturais aí da cidade, né? Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue contribuir para o processo, né? Eu acho que está todo mundo aprendendo a fazendo, né? Porque é um momento em que, e também que o próprio serviço público também, né, se encontra num momento atendendo emergências, né, situações graves, né, a situação dos trabalhadores da cultura também tem que ser colocada dentro desse prisma, né, que também é uma situação emergencial, né. Então, a partir do momento que seria bom, né, se já se tivesse algumas ideias, algumas pistas na cidade, né, sobre a regulamentação que pudesse contribuir com isso, e acho que perseguir esse caminho que o Pedro fala da simplicidade, né, das atividades mais simples para que todos tenham acesso. Acho que essa modalidade prêmio é uma modalidade muito boa, né, eu trabalhei na SEDAC, e nós, na diversidade cultural lá, fizemos uma distribuição de recursos por premiação, e é uma modalidade muito boa, assim, para o recurso chegar, né. Eu acho que o importante é isso, a cidade
se fortalecer, né? Se fortalecer aí os pares, né? Para poder fazer essa implementação, né? Que essa implementação chegue o mais rápido possível, porque de emergencial que começou, digamos, lá no início de março, né? E nós já estamos hoje em 17 de agosto, né? Quantas coisas, né, aconteceram nesse período e o agravamento, assim, né, da situação desses trabalhadores, né? Então, eu acho que é nisso que a gente tem que focar agora, né? Fazer chegar para todo mundo. Aqui em São Leopoldo, o Pedro comentou ali alguns critérios, nós também aqui estabelecemos cotas para o acesso, né? Eu achei que foi uma questão bem inovadora aqui. O nosso decreto está, nossa regulamentação do nosso decreto está pronto, esperando o nacional ser publicado, nós vamos publicar o nosso aqui, para executar em 60 dias. E aqui a gente estabeleceu cotas, né, para as mulheres, 30% do recurso, para que seja prioritariamente, então, para as mulheres, né, trabalhadoras, fazedoras da cultura, que são muitas vezes chefes de família e tudo mais, e também para os artistas da igualdade racial, né, os artistas negros, né, que a gente pudesse contemplar que também é aqui em São Leopoldo nós temos uma realidade muito grande, né, desses artistas aqui com 7 escolas de samba, com muitas atividades, aqui todas paralisadas, né, o carnaval que estava pronto e não foi para a rua, né, então toda uma construção também para tentar ajudar, né, os artistas. Coloquei mais essas informações só para ajudar aí. Carla? Sim, temos o Jorge, o César. Isso, é o que... Tá, contigo, Jorge. Tu te refere ao primeiro grupo? Acho que o Pedro entendeu já a pergunta. Tá. Não, eu entendo o seguinte, que tu não precisa ter um estúdio, tu não precisa ter uma sede física para te enquadrar no inciso 2. Então, tu pode receber como produtor cultural no inciso 2, sendo um CNPJ constituído, tendo um MEI, tendo uma microempresa. Isso tu pode. Se tu é um trabalhador, um produtor informal que não tem CNPJ, não tem MEI, tu poderia abrir um MEI nesse período agora e comprovar que a tua atividade cultural já existe há mais de 2 anos. Ou então, tu pode te apresentar no edital como pessoa física e ser proponente como pessoa física. Qualquer uma das alternativas é válida. Aí cada município estabelece, mas eu acho que um portfólio simples, algum documento que comprova que tu já foi contratado ou já trabalhou para alguma outra atividade cultural, uma matéria de jornal, uma matéria que saiu num site ou em algum lugar nas redes sociais da internet que comprova essa atividade cultural. Eu acredito que a comprovação, no caso do Estado, por exemplo, ela é autodeclaratória, eles não vão te pedir uma comprovação, eles vão pedir que tu autodeclare e te responsabiliza pelas informações. E no caso do município, se eles pedirem algum documento, porque às vezes é comum, né, que exijam um documento comprobatório, eu acredito que qualquer tipo de documento que comprove que tu atua na área cultural há mais de 2 anos seria suficiente, né? César, contigo. Beleza. Primeiro eu quero saudar o Observatório, essa iniciativa muito legal, né? E começando assim num momento bem legal também. Né? Super oportuno. Eu sempre nas peleias
né? Então, Mas a cultura é assim, né, amigo? Nada como inaugurar em uma pandemia, né? O show de todo artista deve continuar. Pedro, estamos aí, né? E, então, o que eu estou querendo entender, porque como é uma lei de emergência, a gente já está correndo contra o tempo, né, na realidade. E eu acho que é o conselho que vai gerir aqui localmente para a gente, o mais breve possível, né? Eu vi que tu já te colocou à disposição da administração também para auxiliar, né? Então, a pergunta é como é que está isso aqui no município, porque eu realmente estou um pouco afastado, assim, não tenho acompanhado, né? E só para uma outra coisa, que eu acho que é importante falar, por exemplo, que a Benedita e a Jandira, a lei aqui do Estado, ela foi inspirada na lei que a Jandira fez quando era deputada no Rio, a lei de aqui do Rio Grande do Sul. Até esse dia eu achei uns rascunhos lá, mandei para a Carla, que a gente estava lá participando, achei digitado num daquelas folhas de computador, assim, que era uma grudadinha na outra. E muito legal ver essa pessoa, né? Quase datilografado. Mas eu acho que é importante dizer a origem, sabe, dessa lei. Porque são pessoas, por exemplo, a Jandira, ela é baterista, é uma pessoa que é uma representante, um expoente da cultura no país, assim, que está defendendo os artistas lá, né? A Benedita e mais várias pessoas, o Pedro mesmo, várias pessoas. Então, eu acho que isso foi uma coisa importante, sabe? Se esse recurso está chegando, então eu acho importante, não é uma coisa que o governo agora tem uma pandemia, vamos dar dinheiro para o povo. Não foi isso aí. Como todas as conquistas que nós tivemos, não foi assim. Né? Como a construção do conselho aqui, não foi assim. Foi com a participação das pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, é um direito que nós temos. E eu achei muito legal essa iniciativa, cara, porque são pessoas que têm uma capacidade, a Paty, o Pedro, vocês, são gestores, para ajudar a comunidade cultural nesse momento e se colocarem à disposição assim de uma maneira tão legal. Então, quero agradecer para vocês e estamos juntos aí, tá? Grato mesmo. Obrigada pela tua participação, César. Acredito que tua presença aqui, né, ela é muito importante para Antônio Prado, né? Você estava construindo a LIC outra hora ali em Porto Alegre, né? E além de ter além de ser um artista, né? Que carrega contigo essa força do fazer artístico, né? Sempre se posicionando e sempre se colocando assim no município de uma maneira muito importante para Antônio Prado, né? Acho que isso tem que sempre ser lembrado. Então, e a Paty e o Pedro, eles estão nessa luta conosco, né? Desde sempre. Né? Eu me coloquei à disposição não só de Antônio Prado, mas de todos os municípios, né? Já estou falando com Caçapava, outro dia estava falando com um município, com amigos em Ibiraiaras, e o pessoal ficou sabendo e vai perguntando. Eu disse, olha, não sei tudo, mas o que eu sei eu quero compartilhar, porque a gente lutou tanto para que as coisas acontecessem, e agora que, né, que de fato vem o recurso. Acho que tua colocação sobre o município aqui, talvez a Marinês, ela está escrevendo, fez alguns comentários ali, não sei se a Marinês quer falar, para trazer talvez alguma situação mais atualizada. O que eu vi, que na sexta-feira o município abriu o cadastro, né? Tem um cadastro lá no site, até então eu consegui acompanhar. Marinês, nos diga. Boa noite a todos. Sim, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente todas as lives que a gente acompanha, sempre a gente aprende alguma coisa a mais, sempre a gente abre um pouquinho mais os horizontes e vai resolvendo, vai amenizando toda essa preocupação que é realmente chegar a todos os trabalhadores. Esse é o nosso objetivo. Então, vou dizer assim que o Conselho é desde, vou dizer março, mas a primeira conferência nacional que teve, a Jandira explicando sobre a lei que nem tinha não tinha entrado ainda no Congresso, que foi uma live que começou
às 7h30, foi até 00:30, e lá fui eu acompanhando, né? E lá fui eu acompanhando, então, assim, desde lá que eu posso dizer que diariamente a gente acompanha as lives e sempre, assim, com aquela preocupação, aonde vamos colocar, encaixar todos os nossos trabalhadores, todas as nossas trabalhadoras, todas as nossas instituições, todos os nossos pontos de atingir realmente quem trabalha com a cultura. Então, está tendo todo um trabalho junto com o Conselho, uma troca de ideias, como disse a Carla. Sexta-feira foi colocada a plataforma de inscrição, tanto o trabalhador como trabalhadora, como as instituições, com mais do que um objetivo. Nós tínhamos no papel todos os cadastros das pessoas que trabalham com cultura, e agora a gente quer colocar nesta plataforma para poder facilitar e chegar até esses trabalhadores. Então, assim, temos bastante trabalho na frente, já fizemos um trabalho muito grande em relação a entender esta lei, entender ainda com dúvidas quem é que vai entrar no inciso 2. Estamos esperando a regulamentação realmente para ver o que nós vamos fazer no inciso 3, porque sabemos que num edital normal são 57 dias, para que todos os passos de um edital, um mínimo de 57 dias. Então, a demora dessa regulamentação está fazendo com que a gente estejamos pensando em premiação, em outras maneiras do inciso 3. Então, não sei se alguém tiver até alguma pergunta a me fazer, se eu estou assim, em condições de responder, ou se não, fico à disposição de passar para vocês. Mas em resumo, a caminhada do Conselho, e sabemos assim que o Conselho mais é para fiscalizar, mas como nós, neste momento, não temos uma pessoa específica para a cultura, infelizmente, no nosso município, então estamos nos envolvendo muito mesmo com isso, além daquilo que seria a responsabilidade do Conselho. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Sim, Marinês, a gente está acompanhando um pouco, assim, né? Infelizmente, o município está sem diretor de cultura, acho que é desde fevereiro, você me passou, né? Desde fevereiro, porque a Vivi, como ela teria feito concurso, no último concurso para o magistério, e aí ela foi convocada, né? E foi nomeada em fevereiro, daí então ela achou melhor mesmo, porque nós sabemos que também era uma pessoa muito ligada à cultura, eu digo assim, com facilidade, como você, Carla, quando você trabalhou em passar para nós como funciona a cultura, mas ela optou em assumir a nomeação dela, eu também faria isso, né? E então, desde março, que realmente a gente está sem diretor, sem uma pessoa específica para a cultura, e quem está respondendo, então, é a secretária da Cultura. Acho que o que é importante, né, é que... Só um minuto. Que fique registrado, enfim, esse esforço todo teu, né, Marinês? Acho que isso é o protagonismo, né, teu no Conselho, mas também não esquecer que existe um plano municipal, né, de cultura que traz lá suas metas, já deveria ter sido revisado, eu acho que talvez seja até oportuno, né, ver o que é meta mais urgente e tentar convergir nesse edital, né? Eu acho que é um caminho, porque não é um município que recebeu recurso e nunca fez antes um edital, como tem outras realidades, né? Que vão ter que se virar nos 30, né? Já tem um histórico de editais, já tem um histórico de distribuição de recursos. Além disso, um grande de recursos, né? Sim. Como já foi. Além disso, nós temos a prestação de contas agora, até outubro, do edital que tivemos no final do ano passado.
temos o lançamento do novo edital da Pracultura deste ano. Então, junto de tudo isso, além de darmos conta da emergência, da lei de emergência da Aldir Blanc, nós temos o lançamento do edital de 2020. Então, realmente, realmente temos assim, muito trabalho a fazer. Eu, assim como munícipe agora, né, a minha modesta sugestão, eu acho que é para o Conselho pensar, refletir também, convidar o pessoal que está aqui também para... Acho que agora é o segundo momento, né? Nós recebemos informações, estamos mais atualizados sobre a lei, estamos sabendo o que é que o Conselho Municipal está fazendo. Bom, e agora, né? Quais são os caminhos? Lembrar que todo mundo tem voz no Conselho, né? Que pode chegar numa reunião, pode sugerir, pode mandar, além de fazer o seu cadastro, que é o que o município disponibilizou, né? Mas eu acho que é bem importante, assim, olhar para o plano municipal e talvez até um caminho seja juntar esse edital do município, esse recurso, não sei, né, com o recurso que vem. Acho que tem que sim que ser algo super desburocratizado, e a gente que teve experiência sabe que o que a gente tentou facilitar, às vezes acabou emperrando mais ainda, né, que é muito difícil isso, mas que já existem exemplos aí pelo Brasil para a gente ver de premiação, né, que facilita um monte a prestação de contas, para contemplar o pessoal informal também, que trabalha, né, com cultura ou com artesanato. Eu acho que é um caminho, assim, é prêmio e pensar em edital de formação, sabe? Um dos eixos, um dos itens mais levantados no nosso plano é a questão da formação. Eu acho que a formação, ela contemplaria tanto o professor, quem já... as escolas de artes, professores, quem já tem essa experiência, né, em poder fazer formação, o talhar com alunos, a capoeira, né, a dança, o teatro, e traz o resultado na contrapartida para o município, né? Acho que um caminho legal, que eu acho, né, assim, é uma reflexão que eu proponho, é pensar na formação, porque outra meta do plano, que era uma das prioritárias, é a construção de um espaço cultural. Isso não é uma coisa, não vai, como o Pedro diz, não vai resolver a emergência de sempre com o valor para dar conta de uma situação extraordinária, né? Mas me parece que Antônio Prado o eixo da formação, ele nesse diálogo com a educação, sabe? Eu acho que é um caminho bem possível de conseguir congregar os informais, quem já é MEI, porque tem um perfil de muitos MEIs que são profs de aula né, de um segmento ou outro. Os artistas do item 1 ficam lá no item 1, vão receber. E as associações e tal, acho que a ACTG é uma que estaria mais para o item 2, que já está mais organizada em termos de CNPJ, que eu me lembro. Alguma coisa nesse sentido, mas eu não posso esquecer o conselho de pensar alguma coisa para formação artística. Tínhamos este plano realmente deste ano ter essa formação, mas demorou muito em nós entendermos que essa formação podia ser via live, né? E junto disso, então, veio a lei, e aí acabou assim, vamos fazer a formação, vamos fazer os lives para realmente direcionar a lei neste momento, né? E quando você falou assim que muitas professoras têm MEI, temos, mas acontece que a gente está, por exemplo, vamos colocar o meu caso. O meu caso, eu nunca posso concorrer enquanto sou professora municipal, porque nós colocamos agora que pessoas ligadas tanto ao conselho como ao funcionalismo não podem concorrer. Não posso concorrer a nível estadual porque sou professora aposentada. Então, esta é a realidade das pessoas, muitas pessoas ligadas à cultura, que não podem concorrer, né? Então, temos que pensar em outras pessoas que possam ser atingidas, e além do mais, os meus critérios não entrariam, eu passaria dos critérios estabelecidos pela lei. Eu me referia a professores de arte, né? Ou, por exemplo, a escola de música do Piri, a escola de capoeira do Manga, esses exemplos, né? E não tem que comprovar que realmente parou as atividades deles nesse tempo, porque parece que lá na lei não tem paralisação parcial, né?
que parou um mês, aí você pode ser encaixado, parou 40, não sei, vocês que... eu acho que esse detalhe vai vir na regulamentação, né? Então, por isso que estamos esperando a regulamentação, porque na lei não consta, teve uma paralisação parcial, a gente pode encaixar, não teve. Então, é realmente isso que estamos aguardando a regulamentação para estas observações que a gente já teve quando a gente analisou quem pode, quem não pode, né? Então, esse é o problema também. Carla, Vai lá. Posso falar? Sim, César. Eu vou ver se tem mais alguém inscrito enquanto que você... Oi, Marinês. Oi, tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo. Eu quero aproveitar, porque como a gente não tem se encontrado, né? Esses dias eu comecei a pensar, porque eu estava como presidente do conselho quando houve a mudança da administração, né? Eu me lembro que sentamos com a Vivi na hora de botar as metas do plano plurianual, e aí também toda essa situação que a gente está vivendo, eu acho que a Carla falou uma coisa interessante, que eu acho que é viável, por exemplo, se canalizar já os editais para a questão da formação, porque é o recurso que a gente está tendo muito. Não digo só para isso, mas nesse momento eu acho que pode ser uma coisa interessante, né? Porque ele estava lá nas metas, quando a gente estabeleceu, que era uma das peças fundamentais para o desenvolvimento da cadeia produtiva, do fortalecimento, a formação, né, de pessoas. Então, talvez possa ser interessante isso aí. Outra coisa que eu acho que é interessante, que eu vou sugerir, é imediatamente falar com a secretária e botar uma pessoa na diretoria de cultura. Porque, na realidade, esse trabalho não é para tu estar fazendo, né, Marinês? Esse trabalho é para a administração estar fazendo esse trabalho, né? Olha, assume aí, Marinês. Eu vou falar com a secretária. Eu estou te falando, mas amanhã eu vou ligar para a secretária. Porque, por exemplo, nós temos o nosso edital. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. A gente tem o edital para a cultura para prestar conta. Tem o edital que vai ser lançado aqui. Tem a lei de emergência cultural. E não tem uma pessoa responsável pela cultura, eu acho isso, no mínimo, um desrespeito para a cultura, para o município, que conseguiu construir um prêmio, que arrecadou, em torno de 2 anos, a gente conseguiu R$400 mil, entende? Nós tivemos num patamar já legal. E aqui eu não estou colocando que isso é resultado de um processo, né? Então, eu acho que é importante o conselho, quem está no conselho, tentar sensibilizar a administração e mostrar, olha, a situação... Eu fico muito triste, na realidade, com isso aí, né? E, às vezes, até me motivo a começar a dar um espetáculo de novo, né? Porque eu acho importante a gente, sabe? Eu acho tão triste quando a gente constrói algo e depois a coisa fica lá, né? Eu vou falar aqui publicamente, porque, por exemplo, a Carla falou uma coisa. Esse prefeito que está aí, ele deu a palavra dele que ele ia conseguir um terreno para nós para construir a Casa de Cultura. Ele deu a palavra dele. Lá no início eu era presidente do conselho. E aí eu quis me mobilizar. Não, vamos ver o terreno, não sei o quê, porque senão vai passar 4 anos e não acontece nada. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque é a Casa de Cultura, é o plano nosso, as metas, ou seja, eu não estou te cobrando, viu, Marinês? Não estou te cobrando. Eu estou cobrando das pessoas, porque uma coisa importante, não há diálogo, entendeu? Então, essa lei aí tem que chamar a gente para a gente opinar também, sabe? Tem, por exemplo, o Pedro lá, eles estão já com lei, com um monte de coisa. A gente tem que se subsidiar, pedir para eles, pedir para outras pessoas, para ver o que tem para a gente aligerar isso aí, sabe? E eu me coloco à disposição para auxiliar também. Tô aqui, né? É uma demanda grande, né, César? É uma demanda grande, né? É muita coisa até o fim do ano, não esquecendo que temos eleições ainda, né?
É importante o pessoal que também entender, né, que esse recurso, ele passa essa execução dos recursos, ela passa também pelo período eleitoral. Então, eu faço coro aí ao César, que é preocupante a situação, porque nós que estivemos com a experiência de estar coordenando 2 editais, aí a Patrícia, né, que foi uma das pessoas que virava quase noites e tentando dar conta de toda a burocracia que é, né? Acho que esse é um ponto importante, assim, que a gente também não pode se fazer derrogado, né? E achar que o conselho sozinho, o conselho ele é deliberativo, fiscalizador, ele diz para onde ir, mas ele não tem que fazer necessariamente, né? Então a gente segue acompanhando enquanto observatório também. Ele não é executivo, executivo é o poder público. É a gestão, né? Bom, em nome do Conselho, daí eu agradeço a disponibilidade de vocês, mas assim, o Conselho teve várias conversas com a gestão, não vamos colocar assim que nós não pressionamos, e sim desde março, desde dezembro, quando a Vivi nos colocou dessa possibilidade da saída dela, nós marcamos, realmente a gente foi, a Janaína está ali como representante do Conselho também, que poderá também colocar para vocês a caminhada que a gente teve em relação a essa exigência que não foi cumprida, de nós pedirmos que colocasse uma pessoa no lugar da Vivi. Nós tivemos assim em março, tivemos em abril, tivemos em junho, tivemos em julho, tivemos semana passada também cobrando de ter uma pessoa para que não deixasse cair toda a caminhada que a gente teve com a cultura, porque eu estou na cultura com vocês, eu digo assim, por azar do destino, eu a pessoa que mais fica na cultura além dos 4 anos, né? Por não ter me incluído numa ata, né? Por não terem me incluído numa ata, cá estou eu ainda na cultura que pelos anos eu poderia já estar fora, mas tudo bem. Então, assim, realmente a gente está preocupado. Elas têm, eu sei que elas têm seguido, falam com o pessoal do SEDAC, com o Rafael, falam com o Evandro. Hoje também assisti a live do Evandro pela Cultura de Santa Maria. Esses dias também acompanhei a de São Leopoldo, também. Eu estou assim, tudo que me parece, eu estou acompanhando, até de Santa Catarina, através do grupo de Itaiá, que eles mandam os links, e foi muito importante com o rapaz de Santa Catarina também, para ver a caminhada deles. Então, realmente está me pegando muito tempo, mas também estou aprendendo muito e cada vez eu vejo que tem muito o que fazer. Obrigada, Marinês. Obrigada ao Cirano de Vacaria também, ele acabou de se despedir aqui. Pessoal, a gente vai encaminhando para o final, então, da nossa conversa já. Se mais alguém quer fazer algum comentário, não tem mais inscrições. O Arthur já está jogando meu caderno no chão aqui. E, então, Marinês, nós estamos com o Conselho reivindicando o que for preciso para que a Lei de Emergência Cultural seja implementada e que a cultura não pare, né, em função disso. O Observatório continua com as suas atividades a partir de agora, vamos ter mais publicações de vídeos, vamos movimentar o que a gente conseguir dentro das nossas possibilidades nesse período excepcional. Então, eu quero agradecer a cada um e cada uma, os amigos que vieram aqui conversar conosco. Reitero a minha disponibilidade em ajudar. Eu sei que tem itens ali da lei, que, por exemplo, que eu não sabia, mas que tem a questão de cultura alimentar e tradicional, espaços de cultura que também entram, que a gente tem aqui no município, que trabalha com agroecologia enfim,
temos, acho que, muito aí a aprofundar ainda, fico à disposição, o Observatório como um todo. Agradeço a Patrícia Afonso pela força, parceria de sempre, né, Paty, por nos trazer essa contextualização, enfim, o que tu contribuiu aqui com o nosso debate. A gente sabe que pode contar contigo e que tu vai voltar para o Prado em algum momento, a gente tem certeza disso. Agradecemos também, não, Arthur, não bateu, a Pedro e ao Camilo, que estavam lá também, nessa lida diária aí da vida, né? Eles que nos enchem de afeto e amor e serviço. Pedro, obrigada pela tua participação aqui. O Prado te quer muito bem, né? Tu que participou aqui com nós do plano, nós vamos te deixar longe de Antônio Prado. E, pessoal, de uma forma muito carinhosa, assim, eu me despeço, a gente vai estar à disposição, como eu falei. E acho que é isso, assim, recebam o nosso abraço nesse Dia do Patrimônio. É bom a gente se ver sem máscara, né? E que a gente consiga contribuir dessa forma modesta e muito carinhosa, eu digo, e muito natural até da minha parte, com a construção das políticas públicas em Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo. Nós não vamos desistir tão fácil. A Lei Aldir Blanc vai ter a sua essência preservada ao ser implementada aqui em Antônio Prado, porque eu tenho certeza que eu, assim como o César, o Jorge, a Evelyn, a Adriana, o Augusto, a Prof. Raquel, todo mundo que está participando aqui conosco, a Marinês também, tem no seu DNA essa força toda para fazer a coisa acontecer. Então, viva a cultura, muito grata a vocês. E até a próxima transmissão do canal. Tá bom, pessoal? Legal, gente. Valeu, obrigada. Adorei participar. Boa noite. Um abraço para vocês todos. Beijão. Obrigada, Kátia, lá na produção. Valeu, Aú, pela assistência. Isso, longa vida ao Observatório. Boa trajetória para vocês aí. Foi bem legal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Saiu do Face, cara? Tá cansado. Brilho de aluguel e nuvens lá no Macaborrão do céu.